A Escola Municipal Professora Safira Batista, do bairro de Praia do Gado, realizou, no último dia 9 de agosto, uma brilhante apresentação sobre os gêneros textuais. Todas as séries participaram do evento. Diversos gêneros textuais foram abordados na apresentação. Confira agora os melhores momentos desta brilhante apresentação. Confira. Professor Alexandre, que vai apresentar o tema música. Em seguida, serão os alunos do professor Francisco, do 7º ano A, que vai trabalhar os poemas. A terceira apresentação será os alunos do 7º ano C, que irão trabalhar com lendas. A quarta apresentação será dos alunos do 5º ano B, do professor Rodrigo, que irão trabalhar sobre receitas. A quinta apresentação será da professora Kátia, do 5º ano C, que irão apresentar as fábulas. E a última apresentação, com a professora Vânia e o professor Valcirlei, com os alunos do 6º ano, que irão trabalhar contos, tá? Pessoal, boa tarde. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, como também aos professores, demais de vocês alunos, pelo empenho, pelo ensaio, pela programação. Hoje, nós iremos fazer uma pequena apresentação em relação aos gêneros textuais. Bom? E por essa razão, nós queremos pedir a vocês o comportamento, queremos pedir a vocês atenção, por gentileza, tá bom? Porque na hora que os colegas estiverem aqui apresentando, eu vou pedir a vocês, encarecidamente, que prestem atenção e façam silêncio, principalmente as meninas ali atrás, tá bom? Vamos pedir a vocês a compreensão e a atenção de vocês, ok? Muito obrigado e quero repassar agora o microfone para o diretor que vai dar continuidade à programação. Será administrado pelo professor Alexandre, com os alunos do 7º ano B, da qual trabalhamos o gênero textual com o tema música, tá bom? Professor, por gentileza, o palco é todo de vocês. Pessoal, boa tarde. Gente, boa tarde. Só a gente ensaiou um hino, tá? Um louvor, tá certo? A gente sabe que aqui ninguém é profissional, trabalhando a música, tá? Espero que vocês entendam a letra do hino, do louvor, essa comunicação música, tá? A palavra cantada, tá bom? Ver se vocês entendem legal. Vamos ver como é que ficou, né?
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Oh, Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Teremos agora a segunda apresentação com os alunos do 7º ano A, pelo professor Francisco. Professor Francisco, por gentileza, 7º ano A, com gênero textual, com o tema Poemas. Professor, fique à vontade, o palco é seu. Aí, garoto. Ok. As borboletas Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então. Oh, que escuridão. Obrigado pela atenção de todos. Ok, muito obrigado, entendeu? Continuação à nossa apresentação. Agora teremos a terceira apresentação pelo professor Israel com os alunos do 7º ano C. Aliás, também 7º ano C, que tem como gênero textual letras. Professor Israel, por gentileza. Bom, pessoal, boa tarde a todos. O nosso tema, os nossos gêneros textuais é lenda. E fazer uma pequena introdução aqui sobre o que é lenda.
Lenda é uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais, misturando fatos reais com o imaginário ou fantasiosos, o que vão se modificando através do imaginário popular. Conforme vão se popularizando, a lenda tende a ser reproduzida e registradas em forma de contos e histórias escritas principalmente em livros. Etimologicamente, a palavra lenda vem do latim medieval, que quer dizer aquilo que deve ser lido. Inicialmente, as lendas contavam histórias de santos, mas estes conceitos foram se transformando em histórias que falam da cultura de um povo e de muitas tradições. As lendas tentam fornecer explicações para todos os acontecimentos e situações, inclusive para coisas que não apresentam explicação científica comprovada, como, por exemplo, os supostos fenômenos sobrenaturais. A lenda pode ser explicada como uma degeneração do mito, porque como são repassadas oralmente de geração em geração, vão, com o passar do tempo, sendo alteradas. Como diz o ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. E hoje, pessoal, dentro disso aqui nós temos algumas origens de lenda a ser explicada, né, que eles falam que pode ser teorias bíblicas, histórica, alegórica e física. E a gente escolheu um pequeno poema de uma lenda que na nossa região de Boca do Acre, antigamente se falava muito, né, a gente ouvia falar, quando garoto eu ouvia falar, que era a lenda do Boto. Né? Então, aonde aquelas moças que, quando engravidavam, que não se sabia quem era o pai, alegavam que era filho do Boto. Né? Então nós pegamos um poema para ilustrar junto com os colegas, né, para a gente fazer a nossa pequena apresentação, contribuição, né, para os nossos gêneros textuais. Tá, vamos ouvir o pessoal, né? Pelo jeito que eu não estou vendo todo mundo, né? O pessoal meio que se esconderam, né? Agradecer aqui os colegas que estavam doentes, gestor, que fizeram questão de vir. Poxa, que bom. Maria Clara, que mora quase 1 hora e pouco daqui, não mediu esforços, né? Hoje veio doentada, mas segundo ela, para não deixar a nossa apresentação na mão, assim como a Aquiles também, né, os demais colegas. Então, pessoal, é louvável, né, que a gente preste um pouco de atenção na pequena apresentação das outras que virão para a escola. Tá bom? Vamos ouvir os colegas, né? Vai ser no gogó, não vai ser no microfone, tá bom? A lenda do Boto, morador muito querido, dos rios dessa Amazônia, animal bem conhecido, do Pará até Rondônia, parecido com um golfinho, gracioso esse bichinho, nas águas faz uma festa, sobre o Boto cor-de-rosa, tem uma lenda famosa, nas entranhas da floresta. Em certas localidades, a noite das águas sai, durante as festividades, transforma-se o homem vai, sujeito belo e elegante, criatura fascinante, com a branca vestimenta, visual e retocável, um terno claro e impecável, esse camarada ostenta. A transformação se traga, contudo não é perfeita, a figura é adornada, de chapéu branco se enfeita, das olhos para respirar, ele precisa ocultar, das cabeças do orifício, um humano quase total, ele aguarda os animais. Cavalheiro sedutor, depois da metamorfose, gentil arrebatador, nas mulheres causa hipnose, faz sucesso com mocinhas, sempre escolhe as bonitinhas, dá picada ao seu lado, pra margem de rio ou praia, arrasta o rabo de saia. Seu encanto é consumado em um clima de magia, cuja forma seu complexo, seu desejo sacia, o casal é pura entrega, sem sequer dizer o nome.
Depois de uma transição, sem voltar à vizinhança, ocorre a fecundação, concluída a gestação, vem a vida uma criança. Esse folclore da gente tem histórias intrigantes. Nessas bandas comumente dizem vários habitantes. Quando a mulher engravida e sendo desconhecida, ali a paternidade sem melhor alternativa. Vem a justificativa, o outro é pai na verdade. Obrigado pela atenção de todos. Ok. Dando continuidade, nós vamos chamar agora os alunos do 5º ano B, do professor Rodrigo, da qual irão trabalhar o gênero textual receitas, tá? Professor Rodrigo, cadê os meninos que irão apresentar o tema receitas? Por gentileza, podem vir. Boa tarde, pessoal. Nós iremos agora fazer a apresentação do nosso trabalho. Como vocês já viram, o nosso gênero textual é a receita. Certamente, você já precisou pesquisar em um livro de receitas ou até mesmo na internet como preparar aquele prato especial para reunir a família e os amigos. Pois bem, as receitas culinárias estão presentes no nosso dia a dia e compõem o gênero textual com estrutura e características que são bem definidas. Você sabe o que é de fato uma receita? Uma receita tem o objetivo de ensinar passo a passo, detalhadamente, o preparo de um alimento. As receitas possuem estrutura textual bem definida. Em primeiro lugar, temos o título, que foi representado aqui pelos alunos Lucas e o Kaique. O título é o nome da comida que a receita nos ensina a preparar. Em seguida, nós temos os ingredientes que o Romário e o Samuel trouxeram aqui para nós. Os ingredientes, eles são a lista de produtos e as quantidades necessárias para o preparo do alimento. Algumas receitas podem incluir o tempo de preparo, que é a duração para a receita ficar pronta, e o rendimento, que é a quantidade de porções que rende esse alimento. Uma característica marcante desse gênero é o uso dos verbos no modo imperativo, indicando uma ordem ou uma recomendação. Faça, pegue, coloque, utilize, lave e cozinhe. Agora, vamos conferir a receita de um brigadeiro. Os ingredientes principais do brigadeiro são uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, que aqui foi representado pelo Nescau, e 50 gramas de chocolate granulado para a cobertura. Coloque o leite condensado, a manteiga, o chocolate em pó em uma panela e leve ao fogo. Deve-se mexer sem parar até começar a soltar do fundo da panela. Despeje em um prato e deixe na geladeira até que esfrie bem. Em seguida, enrole os brigadeiros em pequenas bolinhas e passe no chocolate granulado. E assim, os nossos brigadeiros estarão prontos para serem saboreados. Essa foi a nossa apresentação. Bom apetite e obrigado pela atenção de todos. Parabéns, Rodrigo. Pena que esses brigadeiros não ficou pra gente, né? Mas tudo bem, tá valendo. Dando continuidade, a 5ª apresentação com os alunos do 5º ano C, nós vamos chamar os alunos da professora Kátia, do qual irão apresentar as fábulas. Kátia, por gentileza, pode aparecer com os alunos do 5º ano C, que tem como tema do gênero textual fábulas. Por gentileza. Oi! Opa! Oi! Boa tarde. Nós estamos com a fábula do Rei Leão, tá? E aqui tem alguns personagens. Eles vão falar um pouco
filme do Rei Leão, tá bom? Todas as manhãs, quando o sol brilha com gigantescas formações de rochas recebem primeiros raios de luz. Essa é a pedra do rei lá que o povo primeiro fazem a sua adorável esposa, Rainha Sarada. Em uma determinada manhã, animais de todos os cantos da terra do rei vieram até a pedra do rei para reverenciar o nascimento do seu filhote. Na celebração, eu tinha um dever especial. Bati uma cabeça ao meio, mergulhei meus dedos dentro e fiz uma marca na testa de Simba. Depois eu levantei o futuro rei bem alto para todos verem. Os elefantes trombeteavam com suas trombas, os macacos pulavam para cima e para baixo, os gazebos batiam os seus cascos alegremente. Não longe da cerimônia, numa caverna nos fundos da pedra do rei, um leão magro de chuva escura resmungava: "A vida não é justa, eu nunca serei rei." Era o irmão de Mafuda, e Scar estava com inveja da posição de Simba como futuro rei. Momentos depois, Mafuda estava na entrada da caverna. Sarabi e eu não vimos você na apresentação do Simba. Zazu, fiel conselheiro de Mafuda, também apareceu. Você deveria ser o primeiro da fila. Eu era o primeiro da fila até que a bolinha peluda nasceu. Dito isto, Scar se retirou da caverna. Macaco Simba subiu ao ponto mais alto da pedra do rio. Soltou um urro magnífico enquanto contemplava o seu vasto reino. Em breve as terras do reino floresceram novamente. Nala ficou ao lado de Simba e logo eles tiveram seu próprio filhote. Com todos os amigos presentes, inclusive Zazan, Pumba e Timão, tivemos uma nova celebração da vida. Depois de fazer a marca da testa do filhote, eu o ergui bem alto para que todo o reino ouvisse. Enquanto as hienas discutiam sobre quem iria jantar quem, Simba, Nala e Zazu fugiram silenciosamente. Mas as hienas não se distraíram por muito tempo. Começaram a persegui-los e Simba e Nala tiveram que correr o mais rápido possível. Finalmente, tentaram se esconder atrás de uns ossos de elefante. E quando tudo parecia perdido para os filhotes, Mufasa apareceu e fez as hienas voarem com a simples tapa de suas patas enormes. Se chegarem perto de meu filho outra vez, as hienas fugiram covardemente e Mufasa dirigiu-se a Simba. Você acabou me desobedecendo. Estou decepcionado com você. Mufasa mandou Nala e Zazu para casa para que pudesse falar em particular com seu filho. Simba tentou se justificar. Eu só quis ser valente como você. Ser valente não quer dizer se meter em apuros. Pai, somos amigos, não é? E sempre estaremos juntos, não é? Mufasa olhou para as estrelas. Simba, deixe-me contar-lhe uma coisa que meu pai me contou. Olhe as estrelas. Os grandes reis do passado olham para nós lá das estrelas. E sempre que se sentir sozinho, procure lembrar que aqueles reis sempre estarão lá para guiá-lo. E eu também estarei. Enquanto isso, Simba caminhou pela savana sem água ou comida. Não demorou muito para que caísse desmaiado sob o sol quente, quando os abutres já começaram a rodeá-lo. Um bondoso javali, chamado Pumba, deparou com um jovem leão. Ele levantou-se para seu fiel companheiro, um suricais chamado Timão. Tão bonitinho e sozinho, ficamos com ele. Pumba tá maluco, o leão come caras como nós. Mas Pumba pegou Simba assim mesmo e o levou para um lugar seguro. Quando Simba acordou, o primeiro pensamento que teve foi da morte de seu pai. Timão lhe ensinou a filosofia Hakuna Matata, que é viver sem problemas ou responsabilidades. Você tem que deixar o seu passado para trás. Foi exatamente o que Simba fez. Ele ficou na selva com Pumba e Timão durante muito tempo, até se tornar um leão muito grande. Mas às vezes sentia saudade do lar. Uma noite, quando olhava para as estrelas, ele recordou as palavras que seu pai lhe ensinou há muito tempo. Os grandes reis do passado olham para lá das estrelas e sempre que se sentir sozinho, procure lembrar que aqueles reis sempre estarão lá para guiá-lo e eu também estarei. Nala, companheira de Simba. Nala é amiga de infância de Simba e também é sua companheira de aventura na infância. Depois de adultos, seus caminhos voltaram a se cruzar.
Quando ela tenta caçar, Puma e Simba aparecem para defendê-la. Os dois se reconhecem e Nala, que chama Simba, a razão dizendo que o rei não precisa dele. Quando o rei regressa, ela o acompanha e luta no seu lado, passando a ser sua mulher e mãe de sua filha. Simba e Nala se reconhecem como leoa. Nala é uma das responsáveis por caça para o grupo, tendo que dividir a comida com Sky e as hienas. Ela explica ao verdadeiro rei que o seu povo está correndo perigo e passando fome por causa da má gestão de seu tio. Ao reencontrar a amada e lembrando do desejo no qual estava se desviando, quando era criança, o que mais queria era ser rei, mas agora não se sentia preparado para assumir o cargo. Começa então a processar as lições que aprendeu no tempo de seu pai. Um rei deve fazer muito mais que a sua vontade. Mufasa era um bom rei, porque respeitava todos os animais que viviam em delicado equilíbrio. O tio monta uma armadilha para que ele seja comido por hienas. Zazu, o pássaro que é o dono do rei, acompanha Simba e Nala durante a aventura. Em vários momentos, tenta avisar que estão arriscando a vida, mas o menino desvaloriza. Perigo, eu rio na cara do perigo. Mufasa acaba tendo que salvá-los e aproveita para dar uma lição ao filho. Explica que ser valente não é sinônimo de procurar problemas e confessa que até os reis têm medo, como se já estivesse adivinhando que iria partir. Fala para Simba que os reis que morrem ficam nas estrelas e um dia também estará no céu. Ao longo do filme, percebemos que a forma como o protagonista foi criado influenciou a sua forma de ser, apesar de ter perdido o pai de forma trágica. Simba guardou os valores que aprendeu com ele, a traição de Scar. Assim que o filme sai, algumas pessoas começam a perceber a semelhança entre o rei Leão. É um clássico da literatura ocidental. Posteriormente, a Disney reconheceu a influência da famosa tragédia. Retrata o percurso de um príncipe que procura se vingar do tio Cláudio, porque ele envenenou o rei para ocupar o trono. Assim como Mufasa, o antigo soberano, surge como um fantasma para guiar o filho. Na história, o protagonista é dado como louco exiliado. No entanto, ao contrário da animação da Disney na peça, ele não vence no final. A cena mais conhecida da peça é o monólogo existencialista de Hamlet, no qual o protagonista segura um crânio e profere as célebres palavras: "Se ou não, eis a questão". Na animação, a referência a Hamlet parece ser confirmada pelo momento em que Sky está falando sozinho, com um crânio de animal preso na pata. Nessa passagem, como em outras, temos acesso aos pensamentos do vilão. Desde o começo do filme, percebemos que Scar vive nas sombras, invejando o poder e a força do irmão. Quando surge pela primeira vez, essa preste a devorar um rato e declara: a vida não é justa, não é amiguinho. Enquanto uns nascem para o baquete, outros passam a vida na escuridão, implorando o correto. Embora odeie Mufasa e Simba e dissimulado, decide prejudicá-los, montando a armadilha com a ajuda das hienas. A falta de caráter fica visível nas palavras que profere: melhor não dar as costas para mim. Scar mata Mufasa: irmão, me ajude, vida moral. Muito obrigado e parabéns. Agora, para finalizar, a última apresentação, a sexta apresentação, a professora Vânia e o professor Valcirlei vão trabalhar com os alunos do sexto ano os contos. Por gentileza, pode entrar. Tá bom. Professor.
Boa tarde a todos. Essa é um breve, né, uma história dos contos, tá bom, gente? Então, conto o que é e algumas características, né? Nós vamos apresentar aqui as 3 turmas do 6º ano, tá bom? Conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há poucos personagens locais, pois, como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos, realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas. Alguns exemplos de contos escritos pelos maiores contistas brasileiros são O Cartomante, de Machado de Assis, O Gato Vaidoso, de Monteiro Lobato, Presépio, de Carlos Drummond de Andrade, Feliz Aniversário, de Clarice Lispector, e Conto de Verão, número 2, Bandeira Branca, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, característica de conto é o espaço limitado, tempo marcado, presença de narrador, poucos personagens e enredo. Então, o tipo de contos são contos realistas, que narram situações realistas e imaginárias, contos populares, que narram histórias transmitidas de geração para outra geração, contos fantásticos, aqueles que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção, e contam acontecimentos absurdos, né, gente? Contos de terror, de histórias de mistério, suspense e de medo. Contos de humor, que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Contos infantis, que narram histórias de crianças para crianças e têm intenção de transmitir uma lição ou uma moral. Contos psicológicos, que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. E contos de fadas, que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um feliz final. Tá bom? E mini-contos, microcontos ou nanocontos são subcategorias do conto chamados de contos minimalistas. Tá, pessoal? Então agora vamos passar para a professora Vânia, que ela vai dar algumas falas aqui do nosso personagem. Boa tarde, turma. A gente sabe que tem vários contos. A gente pode falar de vários contos, né? Aliás, os contos de fada, ele mexe muito com a imaginação, né, dos jovens, das crianças. E aqui a gente trouxe algumas das historinhas, né, de conto de fada, para a gente mostrar um pouquinho da história de cada um para vocês, tá? O nome dessa apresentação se chama Deu a Louca nos Contos. Ó, viu que até eu ia esquecendo do nome da história. Mas é assim mesmo, tá? É porque ela é meio confusa a história, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada personagem, de cada história, tá? Para começar, eu vou convidar aqui a Bela e a Fera. Bom, gente, aqui ainda na frente, a Bela e a Fera, ainda aqui no centro, né, para mostrar a roupinha de vocês. Vamos ouvir um pouquinho o que acontece com esses personagens na história. A história fala de uma bondosa jovem que passa a viver como uma criatura monstruosa em seu castelo. E os dois acabaram se apaixonando. Continuando nossas histórias, vem aí as princesas. Escolhi algumas princesas para estar falando um pouquinho sobre cada uma, tá? Que são Bela Adormecida, Cinderela e Rapunzel. Elas não estão bonitas? Elas estão bonitas, olha só. Vou falar um pouquinho sobre elas. São heroínas fortes, decididas, que fogem ao tipo de princesas frágeis, à espera de um príncipe que as faça feliz. É isso aí, meninas. Pode voltar lá para o lugar de vocês. E agora vem os três porquinhos,
e chapeuzinho e o lobo, mas o lobo não apareceu, vem a fera no lugar do lobo, né? Para fazer o papel do lobo. Empresta aí, né? O personagem. É isso aí, se aproxima, gente, aí, vamos olhar pra galera aí, ó, tá todo mundo sentado esperando pra ver vocês. Vamos olhar pro pessoal, né, todo mundo aí, ó, pra tirar foto de vocês, os porquinhos. Bom, gente, essa turminha anda sempre fugindo dos ataques do lobo mau. Lobo mau, tu não vai correr atrás desse povo não, é? Tá muito fraco, ó o mal. Agora, gente, eu vou convidar para vir aqui o Pinóquio. O Pinóquio, o Gepeto não tá não. O Gepeto não tá? Pinóquio, olha o Pinóquio, tá bonito, tá o Pinóquio? E o Pinóquio tem um nariz grande, né? Pô, o que será, hein? O que aconteceu? Será que puxaram o nariz dele? O que foi que aconteceu, hein? Ele era muito mentiroso, né? Era? Vamos ver um pouquinho aqui do Pinóquio, gente. Esse personagem foi um menino muito esperado e desejado, ao ponto de ser transformado em boneco de madeira a menino de verdade. Pode voltar, Pinóquio. Agora vamos falar das majestades. Como não poderia faltar, né? Em algumas histórias de fada, tem algumas rainhas, reis, príncipe, né? Vamos chamar aqui o rei, a rainha, Branca de Neve, bruxa e o príncipe. Gente, o que será que essa turminha tá junto? Hein, gente, essa turminha que tá junto, sabe por quê? Porque eles são uma turminha que são perseguidos pela bruxa. Por isso eu juntei eles todos aqui. Numa história só. Essa turma elegante faz parte das majestades dos contos de fada. Mas como na vida real, sempre tem alguém querendo fazer o mal, assim como a bruxa, que vivia perseguindo Branca de Neve. Deixa eu pegar essa maçã pra mim, viu, Branca de Neve? E morreu. Ai, meu Deus, tá mal. É isso aí, gente. Agora, gente, para abrilhantar um pouco os nossos contos, eu vou convidar aqui as fadinhas. Olha só! Elas estão voando, gente! Vão pensando aí nos pedidos para realizar, viu? Nós realizamos desejos. É uma mariposa. Essas fadinhas estão confusas, ó. Eu quero que todos vocês passem adiante. Eita, agora vai se realizar esse desejo, né? Vou falar um pouquinho das fadinhas, tá bom? As fadinhas são seres iluminados, esses seres mágicos que são muito importantes nas histórias, pois sempre eles estão prontas a ajudar e a realizar desejos e sonhos. Vocês têm alguma coisa para falar, fadinha? É a vez de vocês, pode falar. Essa fadinha. Eu sou a fadinha da terra. Eu sou a fadinha da natureza. Eu sou a fadinha do fogo. Eu sou a fadinha do amor. Eu sou a fadinha do amor. É a fadinha da terra, é a fadinha da natureza, é a fadinha do amor, é a fadinha que realiza desejos, é a fadinha da luz, é muita fadinha. Vamos bater palma para a fadinha, gente? Bom, gente, para finalizar a nossa apresentação dos contos de fada, vamos ouvir um pouco sobre a história de João e Maria.
eles, tenho uma ideia. Hoje, essas crianças estão acabando com a nossa família. Quer que eu faça o quê? Vamos abandonar eles para a floresta. Abandonar sem muita crueldade. Vamos dizer para eles que estão fazendo um passeio da floresta. Deixa eles lá. Abandonar sem muita crueldade. Eu é que não vou morrer de fome. Maria. Nossos pais estão pensando em abandonar nós na floresta. Mas por quê? Estamos com muita pouca comida, nós vamos morrer de fome. O que a gente vai fazer? Tive uma ideia. Vamos levar pedrinhas brancas para a floresta. Assim deixamos um caminho. Na volta, só seguimos a trilha e voltamos para casa. Tá bom. É isso aí, gente. Foi só uma cena que eles ensaiaram, tá? Só para mostrar um pouquinho da história de Maria, tá? Agora todo mundo vai ficar aqui que a gente vai ouvir uma musiquinha, tá? Para finalizar. O professor Rodrigo vai colocar pra gente. Cadê esse, Rodrigo? Fugiu. Uma vez, no Brasil, no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Olha as palmas! Muito bem.